Bom dia, irmãos. Bom dia. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. Nós estamos na parte 2 da mensagem que a gente começou no domingo passado sobre as tragédias de atos pecaminosos e as virtudes da felicidade. Nós temos hábitos, e você pergunta o que é um hábito. O hábito são atos que são continuados. Você começa a fazer uma vez, aí depois faz outra, e esse ato vai se cristalizando, se tornando quase que automático. E você não sabe agir de outra forma. Então, esses hábitos também estão ligados com emoções que podem ser pecaminosos ou que podem ser virtuosos. Eles podem criar um ciclo pecaminoso, vicioso, deletério, que arrasta para baixo, ou pode ser um ciclo virtuoso. Nós já vimos 3, nós estamos na 4ª, que é a ira. Só que a ira, ela faz parte de um conglomerado simbiótico, sistêmico. A ira, ela vem acompanhada de medo, de amargura, de preocupação, de ódio, apatia, de desespero. Então, nós já vimos, começamos a ver ira, lembra que tudo vai ter a ver com ira. Vimos medo, vimos amargura e hoje vamos trabalhar especificamente com um dos males terríveis do mundo. É dito que é um dos principais males a trazer mal-estar existencial, psicológico, emocional, espiritual, que é a preocupação. Outro nome parente da preocupação é a ansiedade, a aflição de alma. Essa figura aí mostra bem a cara, a face de uma pessoa que está preocupada, que está ansiosa. O contrário disso, nós vimos que essa preocupação, ela começa com ira, tem a ver com medo, com amargura, que leva a uma preocupação. E essa preocupação, ela pode transformar a vida em um tormento. Por outro lado, naqueles hábitos, naquele círculo vicioso, naquela corrente, aquele círculo virtuoso, ou de virtudes, aquelas emoções virtuosas, hábitos virtuosos, começados com mansidão. A mansidão é o oposto da ira. Aí vem a fé, que é o oposto do medo. Vem o perdão, que é o oposto da amargura. E então, na nossa mensagem de hoje, nós temos preocupação. O contrário da preocupação é a entrega. Nós vamos tentar também desenvolver um conceito aqui, onde o conceito, deixe-me chegar lá. Pronto. Existem apenas 2 maneiras de encarar os problemas. Ficando debaixo dele, esmagados por ele, ou então, esses problemas, mesmo se eles mudarem, você surfar sobre eles, você andar sobre eles. Isso ocorre quando você é capaz de entregar esses problemas nas mãos de Deus. Enquanto você tenta gerenciar, você fica esmagado. Seu espírito fica esmagado, vai entrando numa falência e que pode levar a um colapso nervoso, onde a pessoa se anula, ela não consegue mais controlar suas emoções. O texto que eu escolhi está lá em Mateus, o principal. Eles aprendem de mim, Cristo diz, aprendei de mim porque sou humilde, manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, a nossa alma só vai descansar quando nós aprendermos
as lições da mansidão, da humildade, da pacificação. Como eu falei na mensagem passada, aquela corrente maligna e hábitos e emoções pecaminosas vão gerar pelo menos 3 coisas: crises espirituais que vão afetar tudo na vida, transtornos psicológicos que não vai permitir que sua alma sossegue nem quando está dormindo. Tem gente que tem um sono profundamente perturbado e conflitos em todas as relações pessoais. Já do outro lado, você vai, por conta da mansidão, você vai ter outro autocontrole, calma e gentileza para gerenciar as questões da vida. Vai ter fé, confiança em Deus, isso tem a ver com as promessas de Deus. Você vai entender que quando você perdoa, você está fazendo mais bem a você do que a seu inimigo. Quando você mostra graça, perdão sem ressentimento, você está pronto a entregar o problema ao seu inimigo nas mãos de Deus, e Deus sabe o que fazer. Rendição do eu, cedendo à vontade de Deus. Nós vamos ver amor, paz e esperança na próxima mensagem. Dizendo para vocês que terça-feira eu vou fazer minha cirurgia de catarata e no próximo domingo quem vai estar dando aula na escola dominical é o irmão Flávio, e durante o próximo mês quem estará pregando o culto é o nosso querido pastor Vadson. É um pastor experiente, muito bem preparado, vale a pena vir conferir a mensagem dele. Então, esses hábitos e emoções pecaminosos, eles geram todos os males que você encontra na terra. Violência, conflitos, transtornos, doenças, crimes, assassinatos e até o assassinato de si próprio. Você nota que a ira é como se fosse um elo muito importante nessa cadeia diabólica. A ira, ela vai gerar maldição. A Bíblia diz, não tire isso, porque esse negócio não vai acabar bem. Vai acabar mal. E a preocupação também vai gerar toda sorte de problemas e de maldição. Por outro lado, se você busca a Deus para desenvolver as virtudes da felicidade, começando com a mansidão. Mansidão tem a ver com humildade, aquelas bem-aventuranças da humildade e do pacificador, que ela só existe por conta de fé, perdão, entrega, amor, paz e esperança. Isso cria um contexto próprio para gerir os conflitos, as crises, com calma, gerando harmonia no ambiente, onde a pessoa ela vai surfar em cima do problema e não problema em cima dela, vai ter controle em lugar de transtorno. Ela vai gerar saúde física, psicológica e espiritual. Ela vai viver na legalidade daquela lei boa, santa e justa de Deus, que é perfeita e que restaura a alma. Ela vai ter sensibilidade para ter empatia, aquela capacidade de perceber a dor do outro. E tudo isso gera vida. Então aí você tem 2 correntes, 2 ciclos. E você ou está num ou você está no outro. Tem gente que fica oscilando. Escolhe os momentos em que quer ser manso, que quer agir por fé, que quer perdoar, que quer entregar, que quer amar, que quer ter paz, que quer ter esperança. Em outros momentos não, vai ser do meu jeito. E chuta o balde. E o leite derrama. Então, preocupação. O que é que tem a ver preocupação com ira? Por que é que tanta gente
tem uma vida tão caótica, tão transtornada? Por que é tão difícil viver com algumas pessoas? Por que é que algumas pessoas não conseguem viver nem consigo próprias? Daí elas dão cabo da vida. Voltando ao conceito. Presta atenção nisso aqui. Nós temos nos visitando a querida Vitória, que é uma adolescente, e aprenda esse conceito, Vitória, para a sua vida. Sempre existirão problemas, sempre. Mas você pode escolher ficar debaixo deles ou ficar em cima deles. Você não deve esperar que os problemas desapareçam, porque enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos ter problema, entendeu, Yasmin? Pois é. Nossos textos chaves. Onde eu vi esse conceito de estar sobre o problema e não debaixo dele. Nós vimos, um dos versos-chave da nossa série de mensagens é essa em que Caim, ele fica irado porque Deus rejeitou a oferta dele. Então Deus vai até ele e pergunta: por que você está tão transtornado? Por que você está tão irado? Por que a sua cara mudou? Virou uma cara de quem está zangado. E Deus diz: se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. É como se fosse um leão procurando pular em cima de você, ou uma cobra prestes a dar um bote. E sobre ti será o teu desejo, aquela vontade ruim de fazer uma coisa indevida, imprópria, diz que está na porta do nosso coração. Mas sobre ele deve dominar. Ou seja, o problema está dentro da minha vida. Mas a Bíblia diz que eu devo estar sobre o problema e não o problema sobre mim. Eu não devo colocar como condição: eu vou ter tranquilidade quando a minha provação passar. Não. Eu vou, pela fé, caminhar um dia de cada vez sobre o problema. Em Mateus 11:29, Cristo diz: não andeis ansiosos, preocupados, aflitos de espírito por coisa alguma. Nada justifica a preocupação, mas em todas as situações, pela oração e súplica com ações de graça, apresentai os vossos pedidos a Deus. Filipenses 4:6, novamente, Cristo disse, com a nossa postura em relação à preocupação, os apóstolos aqui representados por Paulo, diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, eu acredito aqui que a referência de Jesus Cristo, nós vamos ver mais nossa tese. Nosso propósito é continuar mostrando que emoções e atos pecaminosos não surgem isolados, mas fazem parte de uma corrente escravizadora, onde cada emoção ou hábito faz parte de um elo, de vários elos em cadeia, onde um se liga ao outro e dá origem a outros mais. Nessa mensagem, veremos a ligação entre a ira e a preocupação. Um desgosto ou decepção com algo e que induz a ansiedade por conta dos desdobramentos desse desgosto. Então, o cônjuge irado contra o outro vai se preocupar o que poderá acontecer com relação ao desgosto, injustiça ou traição. A ira e desgosto pode ser contra Deus, contra si mesmo ou qualquer pessoa, coisa ou situação que se constitui uma ofensa, obstáculo ou prejuízo. Tem muita gente que vive irada com Deus, ela não tem coragem de dizer ou nem sequer admitir, mas ela não quer confiar em Deus, reluta em confiar em Deus, reluta em entregar sua vida e seus problemas a Deus, porque elas dizem: Deus já permitiu muita coisa ruim acontecer
na minha vida que estragaram a minha vida. Então, eu não vou mais entregar a minha vida a Ele. Esse é um erro fatal. A ligação da corrente do mal entre os elos da ira e preocupação pode ser quebrada. Em lugar dela, podemos construir ou cultivar as virtudes felizes. A preocupação que vem como resultado de desgosto ou ira, diante de um prejuízo ou ofensa ocorridos, e que talvez ainda nem ocorreu, talvez nunca ocorra, mas a pessoa fica preocupada, tem a ver com direitos e bens ligados ao nosso eu. Nós temos o direito de lutar por nossos bens e direitos. A maneira como lutamos ou entregamos a Deus nossos direitos e bens, que são ameaçados, tem a ver com justiça e, ao mesmo tempo, com a renúncia desses bens e direitos, quando Deus mostra que é preferível renunciar ao nosso direito e entregar a justiça para ser feita pelo próprio Deus. Que essas emoções pecaminosas, como raiva, amargura, ódio e apatia, muitas vezes surgem ligadas a essas mágoas não resolvidas. Ser manso e pacificador não é ser tolo, nem fraco. Ser manso e pacificador não é se deixar esmagar por pessoas abusadoras. A Bíblia ensina como é que nós devemos agir em caso de violação dos nossos direitos, sem ficar ansiosos nem praticar violência. Assista essa mensagem até o fim para você aprender como. Uma coisa Cristo deixou claro: somente os mansos usufruirão os bens da terra. Alguém já falou que terra de violento é cemitério. E somente os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Introduzindo. Na última mensagem eu falei que nós precisamos entregar nossos direitos. E nós devemos aprender a deixar que Deus defenda nossos direitos. Aí vem a pergunta: quer dizer que qualquer um pode me atropelar, pode me tomar o que é meu, pode me violentar e eu fico que nem uma florzinha? Não é bem assim. Tentei fazer um texto aqui que pudesse elaborar a resposta. Vivemos num mundo cheio de injustiças e abusos. Alguém discorda disso? Como cristão, a pergunta: como o cristão poderá sobreviver a tantas ameaças de negação de seus direitos e ainda manter um testemunho cristão semelhante ao de Cristo e ao dos apóstolos? A Bíblia diz que podemos aprender a viver de maneira sábia, principalmente evitando muitas ciladas, que os que não conhecem a palavra de Deus caem e sofrem injustiças. Então, tem injustiças que podem ser evitadas. Tem muita injustiça que a pessoa cai por falta de sabedoria. Entra no conto do vigário, em estelionato. A Bíblia nos aconselha a sermos mansos e pacificadores do concílio, nos conflitos com crentes e descrentes, orando a Deus, pedindo sabedoria para defender os nossos direitos e dos nossos queridos, do jeito que Jesus faria se vivesse em nosso tempo. Veja bem, a Bíblia diz que aquele que não cuida, não defende a própria família é pior do que o descrente. Princípios bíblicos chave sobre mansidão e justiça. E eu vou ler por conta do tempo. É possível ser manso e pacificador sem se deixar abusar por injustiças. Jesus ensinou: bem-aventurados, ou seja, felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Portanto, mansidão não é fraqueza, mas força controlada. Então, como é que se controla essa força? Segunda coisa, Deus nos autoriza a defender nossos bens e dos mais fracos. Deus nos manda praticar e defender a justiça. Salmo 82:3 diz: fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificar o aflito e o necessitado. Nos 10 mandamentos e através da Bíblia, Deus nos dá o direito à integridade pessoal, autodefesa, né?
direito de propriedade, defender a nossa propriedade, como uma mordomia ou concessão. Agora, o direito de defesa de bens e propriedades no Velho e no Novo Testamento e quando devemos ceder. A propriedade e os direitos pessoais são sagrados. Repitam comigo. A propriedade e os direitos pessoais são sagrados. Quando Deus diz não furtarás, Ele está afirmando a santidade da propriedade pessoal. Por isso, violar a propriedade privada de alguém era crime gravíssimo e para Deus é. Lá em Êxodo 22:2 diz, se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado de sangue. Então, a Bíblia diz, não só não furtarás, mas se alguém fosse pegado invadindo uma propriedade, trazendo ameaça para a família do camarada e dele próprio, e ele defendesse essa família, e nesse confronto o dono da propriedade levasse a melhor, o texto lá do Velho Testamento diz que o feriu não será culpado. Em Provérbios 22:28 diz, não remova os marcos ou limites antigos que fizeram teus pais. Ou seja, alguém que tem uma propriedade, essa propriedade não deve ser invadida. Aí você tira o crime dos sem terras invadindo terra dos outros. Estão fazendo algo antibíblico. E Deus vai atrás disso, né? Também a terra não deve, como nós aprendemos na escola dominical, não deve ser possuída como se fosse sua. O proprietário da terra tem que saber que a terra pertence a Deus. Em Levítico 25:23 diz, também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Como Jesus e os apóstolos tratavam das violações da justiça? Jesus Cristo era gentil, porém era firme. Jesus não era uma florzinha, não. Ele derrubou a mesa dos templos quando a justiça foi violada no templo. Paulo defendeu seus direitos perante o Império Romano. Paulo afirmou sua cidadania romana para evitar punições injustas, lá em Atos 22:25, mostrando que defender os direitos de alguém é bíblico. A Bíblia diz que o crente sábio procura conhecer seus direitos e age com sabedoria para defendê-los. Principalmente, é preciso estabelecer limites do que é aceitável. Provérbios 22:3 diz, o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando a pena. Então aqui está dizendo que eu não sofri um monte de males e de enganos, não entrei num monte de rolo, por conta da sabedoria que Deus dá pela Bíblia. Obedecendo a Bíblia, eu cheguei à minha idade e com as coisas que eu tenho. Outros que não seguiram a justiça da Bíblia, a sabedoria da Bíblia, botaram tudo a perder, até ganharam, mas perderam. Agora, eu mostrei que não é errado defender o direito. Porém, por outro lado, a Bíblia reiteradamente, repetidamente, diz que nós devemos ser mansos, pacificadores e negociarmos, em vez de partirmos para um confronto que só vai trazer males maiores. Então, quando Jesus e os apóstolos ensinam a ceder ou entregar um direito por uma razão maior superior, Jesus e os apóstolos ensinaram sobre a importância de abrir mão de direitos por razões maiores, como amor, justiça e paz. Por exemplo, uma briga de herança. Geralmente a herança traz briga entre irmãos, parentes, tios, sobrinhos. O crente, por exemplo, a família está toda brigando por conta de uma herança. O crente diz, olha, eu sei que eu tenho direito, mas se é para haver toda essa desarmonia, essa encrenca, eu sei do meu direito.
Jesus ensina a não revidar o mal. Em Mateus 5, 39 e 40 ele diz: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer de te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Então, você nota esse negócio de oferecer a outra face, é só para quem é crente mesmo, né? Quem não é, diz, não, carinha que mamãe beijou e passou açúcar, ninguém bate, não. Os apóstolos recomendaram aos cristãos a imitarem a Cristo na questão de terem seus direitos abusados. Paulo fala sobre a atitude de Cristo que abriu mão de sua glória por amor à humanidade. Lá em Filipenses 2, 5 a 7, ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante de homens. Então, a Bíblia está dizendo aqui que o cristão não deve estar todo tempo metido em conflitos, em brigas, é meu direito, se aferrando a seus direitos. Aqui diz que Cristo não se aferrou, não se apegou, ele cedeu. E ainda tem outro detalhe, um crente é proibido de levar outros aos tribunais mundanos. Paulo aconselha os cristãos a não levarem disputa entre irmãos na justiça secular. Em 1 Coríntios 6 e 7, ele diz que é uma vergonha, os crentes de Corinto estavam processando os outros nos tribunais. O cristão é exortado a não buscar vingança, mas confiar em Deus. Esse é um texto importante para o crente decorar, Romanos 12, 19 a 21. Ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. O problema sempre é a ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dê lugar ao diabo, não entristeça o Espírito Santo. Aí ele diz, mas de que esperança eu tenho? De que o meu abusador vai pagar o abuso? Deus diz, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Se aqui é, deixa comigo, que eu pego esse miserável, esse infeliz que está me prejudicando. Aí aqui, olha que Paulo diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o quê? De comer. Se tiver sede, dá-lhe o quê? De beber. Porque fazendo isso, amontoarás as brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, a preocupação e os problemas, quando essa preocupação é pecaminosa. Tem uma preocupação lícita, que é aquele cuidado, aquela precaução que nós temos, aquele planejamento para não sermos pegados de calça curta. O próprio Jesus disse, quem vai construir uma torre não senta primeiro para planejar se tem com que bancar, ou se um rei que vai para uma guerra não senta primeiro para avaliar se vai ter condição de enfrentar um outro rei com um exército maior. O fato, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A preocupação com o futuro e a crise de fé e desobediência à Bíblia nos faz entrar na corrente maligna dos hábitos pecaminosos. Existe uma tendência humana natural de se preocupar com o futuro, reconhecendo como uma parte natural da vida, mas também uma fonte de conflito interno. A ansiedade ou preocupação sobre o que está por vir ou acontecer, ou possivelmente acontecer, e o incrível é que dizem que a maioria das coisas que nós temos medo que aconteçam, nunca acontecem. Nunca acontecem. A gente sofre de graça. Se você analisar toda a sua vida, um monte de coisa que você... Eu tinha medo do meu pai morrer antes de eu crescer, e eu e a minha mãe e meus irmãos ficaram desamparados. Meu pai ainda hoje está vivo. Preocupação que eu tive de graça. Então, a ansiedade sobre o que está por vir pode moldar nossas ações, decisões e relacionamentos. Muitas vezes de maneira que são desanimadoras ou limitantes. Então, ainda tratando quando a preocupação é pecaminosa.
natureza pensando nessa preocupação orientada para o futuro. O que vai ser amanhã? O que será que será? Né? A preocupação com o futuro está profundamente ligada à nossa capacidade de planejar, antecipar consequências e nos preocupar com resultados de longo prazo, para nós mesmos e para os outros. Essa capacidade de prever, de precaver, reflete responsabilidade e consciência moral. Tem muitos indivíduos que dizem, eu não estou nem aí com o futuro, não paga a previdência social, um dia eu dou um jeito de me aposentar, não faz check-up, não se prepara, vive aí como palha ao vento. Todavia, tem uma preocupação doentia. Por exemplo, as pessoas se preocupam com sua saúde, sua carreira, relacionamento, o bem-estar de seus entes queridos e pode fazer isso de uma maneira positiva ou negativa. O problema da preocupação pecaminosa. Quando a preocupação com o futuro é reflexo de falta de fé na provisão e intervenção divina, isso pode se tornar um fardo muito pesado. Quando a preocupação se transforma em ansiedade crônica, a pessoa vive com enxaqueca, não dorme de noite, apavorada. Ela pode paralisar a ação ou impedir que as pessoas vivam plenamente no presente. Há uma crise entre o desejo de controlar ou se preparar para o futuro e a incerteza e imprevisibilidade da vida. Ninguém sabe o que realmente vai ser daqui a um mês. Pode fazer previsões que talvez até aconteçam. Cristo diz que a preocupação é tola. Repita comigo, a preocupação é tola. E Cristo vai dizer por que é tola. Porque grande parte do futuro está fora do nosso controle. E preocupar-se excessivamente pode minar nosso senso de paz e liberdade. Ele diz, por que andais ansiosos? Não podeis acrescentar 45 centímetros ao curso da vida de vocês, que é um côvado? Por que andais tão ansiosos? Vocês não podem aumentar um cabelo na careca de vocês. Então, analisando a relação entre preocupação e ira e como quebrar a corrente que liga ira e preocupação. O ensino dos salmos sobre o que fazer com o peso dos problemas. O salmista diz simplesmente, entrega, solta José. E agora tem dois José aqui, tem o José Cavalcante. Cadê o Cavalcante? Está ali, e o José... José Sérgio. Solta, José! O que é que tu está pegado nessa batata quente? Uma conta que tu vai pagar daqui a um mês. Trabalha hoje, se foca no dia de hoje, trabalhando hoje. Solta a batata quente, cara. Entrega teu caminho, repitam comigo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Aquilo que ninguém pode fazer, ele vai fazer. O ensino de Cristo sobre preocupação e ansiedade. O texto lá de Mateus 6, 25 a 34. Não ande ansioso, não ande ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, Deus está dizendo, se eu te dei o corpo, será que eu não vou dar como alimentar? Ele fala sobre as aves dos céus. Eu vesti os campos com belas flores, será que eu não vou te vestir também? No versículo 32, ele diz, porque estas coisas os gentios procuram, se preocupam, os pagãos que não confiam em Deus. Ele diz, de certo, o nosso Pai Celestial bem sabe que é necessidade dela. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não vos preocupeis, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã nunca chega, quando chegar amanhã é hoje, quando chegar depois de amanhã é hoje, daqui a um mês, quando chegar é hoje. Então nós só temos para viver hoje. O resto,
Desde que eu nasci até hoje, eu só vivi hoje. O resto da minha vida eu só vivi hoje, porque cada dia quando passa se torna o quê, Kátia? Hoje. Daqui um mês o hoje vai ser o quê? Hoje. Aí o que Cristo disse sobre isso? Basta cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez. Os apóstolos sobre preocupação e ansiedade, ele diz, portanto, meus amados irmãos, Tiago 1, 19 a 20, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira não opera a justiça de Deus, só complica as coisas. Então, entendendo resumidamente essa conexão de preocupação e ira. A preocupação decorre ou vem do medo do desconhecido, conforme Cristo mostrou em Mateus 6. A ira geralmente surge quando a preocupação se transforma em frustração. Ou seja, segura sua ira, porque ela vai detonar um monte de coisa a mim. Uma pessoa que se preocupa constantemente com as finanças pode ficar com ira quando surgem despesas inesperadas. Exemplos bíblicos de preocupação que levam à ira. O Moisés deixou de entrar na terra prometida porque o povo aperreou tanto a ele que, em vez de falar rocha, ele bateu na rocha. Marta, ela estava tão preocupada em oferecer uma boa hospedagem para Cristo que não parou um momento para estar com Cristo. E Cristo disse, Marta escolheu a boa parte. Jonas, preocupado com a misericórdia de Deus para com Nínive, ficou irado. Ou seja, a ira atrapalha até os grandes homens e mulheres de Deus. Então, causas ou motivos em que se dá a preocupação e a ira. E como a Bíblia ensina a superar a preocupação e a ira. Eu construí uma série de tabelas. Primeiramente, preocupação com filhos. E a ansiedade sobre o futuro dos filhos. Você tem a faculdade, a opção de reagir irado e preocupado com o futuro dos seus filhos, ou você agir biblicamente, como eu manso e pacífico. Uma mãe se preocupa muito com as notas e escolhas da carreira de seu filho. Nessa luta, o medo dela se transforma em frustração, levando a palavras duras de ira. Tem mãe que só falta engolir e devorar os filhos, de raiva, com medo do futuro deles. Porém, essa não é a ação bíblica. Não tem nada a ver com mansidão e com espírito pacífico. Em vez de reagir com ira, ela escolhe orar e guiar o seu filho pacificamente. Provérbios 22:6 diz, educa a criança. E se preocupa com a criança, berra com a criança. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso aqui é ficar em cima do problema. Criação de filhos é um problema, Flávio? É um problema formidável hoje em dia. Mas você pode ficar esmagado debaixo dele ou você pode ficar em cima dele. Sobre trabalho. Estresse no local de trabalho levando à explosão. Diz que a maioria das pessoas estão estressadas, porque é exigido demais delas. Tinha local que tinha 4 pessoas para fazer uma operação, um trabalho, mas por corte de gasto, enxugamento da máquina, ficaram só 2. Então o trabalho que era de 4 agora está nas costas de 2. E esses 2 trabalham tanto que se esgotam e já chegam muitas vezes em casa detonados em seu humor. Por exemplo, um gerente se preocupa com o cumprimento de prazos e a estabilidade financeira da empresa. A tensão aumenta até que ele ataca os funcionários por pequenos erros. Qual deveria ser a ação desse administrador ou desse gerente? A ação bíblica do eu manso e pacífico. Ele aprende a confiar em Deus em relação à sua carreira e prioriza a paciência. Olha que Cristo diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, faça o que Deus diz que é certo.
e todas as coisas serão acrescentadas. Tem uma promessa aí. Não fique inquieto pelo dia de amanhã. Faça o que é preciso fazer cada dia. Sobre dinheiro. É dito que tudo nesse mundo é movido por dinheiro. E se tem uma coisa que afeta a vida das pessoas, é dinheiro. Dinheiro pouco pode trazer problemas, muito dinheiro pode trazer mais problemas ainda. A maioria das pessoas, elas se perdem completamente quando elas têm muito dinheiro. Porque quem não sabe gerenciar, administrar pouco dinheiro também não vai saber quando tem muito. Então, a preocupação financeira geralmente cria tensão familiar. É dito que 90% dos divórcios não vem por conta de adultério, mas sim por crise financeira. Um homem não teme a reação de um eu irado e preocupado. Um homem teme não ter dinheiro suficiente para aluguel e contas. Seu estresse constante faz com que ele discuta com sua esposa sobre hábitos de consumo. E passa a monitorar tudo que a mulher gasta e mantém uma pressão nazista tão grande que a sufoca. Mas qual deveria ser a ação desse homem manso e pacífico? Ele aplica a fé na provisão de Deus. Ele confia que Deus vai prover. E se comunica com bondade. Cristo disse, não se preocupe. Assim como eu alimento os passarinhos, assim como eu visto os campos, eu vou te alimentar a tua família, eu vou te vestir, eu vou suprir o que você precisa. Sobre estudos, aqui nós temos a Yasmin, temos a Vitória, que estão estudando, e elas se preocupam ou não com os estudos. A reação do eu irado e preocupado. Um estudante universitário vive preocupado com a reprovação nos exames e com a decepção de seus pais. O estresse aumenta, causando explosões de ira, quando amigos ou familiares fazem perguntas simples sobre o estudo. Qual deveria ser a ação de um universitário cristão? Em vez de deixar a pressão alimentar a ira, eles se apoiam na sabedoria de Deus e abraçam a paz por meio da oração. Deus nos diz lá em Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, não é só apenas estudando que você consegue sabedoria. Sobre saúde, é outra área onde os problemas esmagam as pessoas. Muita gente vive super infeliz porque tem uma saúde deficiente. O exemplo seria uma mulher com doença crônica, se preocupa com a vida dela, se preocupar com tratamento, com contas médicas e com o futuro. Sua ansiedade se transforma em respostas mal-humoradas, especialmente quando ela não é guiada pela fé. Mesmo quando a nossa saúde está sendo abalada, temos como reagir de forma mansa e pacífica. Essa mulher, se ela é uma crente que quer seguir o plano de Deus, ela aprende a confiar no cuidado de Deus. Salmo 55:22 diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Se alimenta das promessas de Deus. E encontra alegria. Alô? E encontra alegria nas bênçãos diárias. Paulo diz, regozijem sempre, orai sem cessar, em toda graça, não importa, mesmo quando está doente. Sobre falência, nós vivemos numa época crítica para o mundo empresarial, para esses que tentam gerir o seu próprio negócio. Está acontecendo agora o escândalo da Cacau Show. O dono da Cacau Show, Alex alguma coisa, CEO e dono da Cacau Show,
ele começou a sua empresa, por acaso ele vendia ovos de Páscoa, vendeu 2.000, e a empresa fornecedora não tinha como fornecer, então ele descobriu uma maneira dele mesmo produzir aqueles 2.000 ovos, e a partir dali ele foi ampliando a visão e se tornou uma grande empresa, abriu uma franquia, franqueava pessoas que recebiam o chocolate dele e pagavam pela fábrica que ele abriu também, a fazenda, e ele foi diversificando, e ele foi aumentando. O fato é que uma coisa que cresce sem um gerenciamento adequado, uma empresa que diversifica sem ter o controle do que está acontecendo, entre falência. Não importa, por exemplo, o Eike Batista se transformou nos homens mais ricos do mundo, com muitas empresas, mas ele cresceu demais sem o verdadeiro gerenciamento. E no final, você assiste o filme dele, você vê que ele está desesperado, preocupado. O da Cacau Show, possivelmente a Cacau Show vai falir, que a quantidade de processos, de franqueados, de funcionários das franquias, até de clientes, é muito grande. Então, o empresário não se preocupa em perder clientes e enfrentar a ruína financeira. É isso que o Alex, o Alexandre da Cacau Show, está preocupado. Seu medo se transforma em ira, tornando excessivamente crítico em relação aos funcionários e entes queridos. O Alex passou a punir as franquias. Quando eles começaram a reclamar de que os produtos estavam chegando perto do vencimento, então ele encontrou meio de se vingar dos clientes, aí a bola de neve de revolta contra ele foi crescendo. Agora, se ele fosse um empresário cristão, crente, manso e pacífico, ele ia aprender a entregar seus negócios à soberania de Deus. Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Eike Batista dizia: eu vou fazer o que ninguém pode fazer. Eu vou porque eu sei, porque eu posso. No filme você não vê ele orar uma vez, você não vê igreja, você não vê Bíblia. Então, um dos homens mais ricos do mundo e mais poderosos foi para a cadeia na miséria. Porque ele confiou nele. Ele não respondeu com graça, em vez de frustração. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. O Eike Batista demitiu o cérebro da empresa dele. Por coincidência, era chamado Laerte. A revista Forbes dizia que todo o sucesso do Eike Batista era por conta desse administrador chamado Laerte, que dizia: ele não faz isso é precipitado, isso vai dar tudo errado. Ele tinha um monte de outros assessores que diziam: não, vai, compra, vende. E o cara que ele mais deveria ouvir, ele ficou com inveja do cara. Eu assisti até esse momento em que ele vai demitir lá o Laerte. É preciso sabedoria. Futuro do jovem. O jovem geralmente é cheio de incertezas sobre o futuro dele. E essa incerteza o leva a ficar amargurado. Um recém-formado se sente ansioso para conseguir um emprego e garantir seu futuro. Quando questionado sobre seus planos, ele responde com impaciência e ressentimento. Agora, se ele é um crente, em vez de se preocupar, ele confia que Deus vai dirigir seus passos. Eles se concentram na preparação e não na frustração. Provérbios 3:5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração.
e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Nos relacionamentos, a preocupação é devastadora. Um namorado, noivo ou cônjuge, pessoas casadas temem ser traídos, abandonados ou feridos, levando a um relacionamento ou a um comportamento controlador e reações de ira. Acostumam-se a atacar o outro por qualquer motivo, tipo, você está atrasado de novo, ou fez o que pedi, mas não respondeu com rapidez suficiente. Aí cola no pé do outro. Quando a Bíblia diz, substitua o medo pela confiança, entregue seu relacionamento a Deus. Pratique o amor bíblico, diz que o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se desobedece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, se os casais praticassem esse amor, todo casamento teria conserto. Finalmente, para encerrar, a velhice. Medo da velhice e problemas de saúde que criam velhos irritados. Idosos geralmente preocupam-se constantemente com o declínio da saúde, levando à irritabilidade em relação aos cuidadores e familiares. Sua frustração torna as interações tensas, desagradáveis e até abusivas. Porém, o idoso crente, ele abraça a promessa de paz que Deus promete aos idosos. O profeta Isaías 46:4 diz, e até a velhice eu serei o mesmo, não vou te abandonar. E ainda, até os cabelos brancos eu vos carregarei. Amém, irmãos? Amém. E eu vos trarei, quando eu não puder caminhar, ele diz que me carrega. E vos livrarei. Amém? Por isso eles se concentram na gratidão em vez da preocupação e do medo. Eles praticam o que diz Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, a cabeça dele pensa nisso, de boa fama. Nós vamos continuar, quando eu voltar da cirurgia, mostrando como a violação dos direitos pessoais e negar-se a entregar os direitos pessoais a Deus complicam tudo. Vou convidar o irmão Flávio para orar, para que nós aprendamos a não reagir, mas a agir. Sempre que reagimos, nós reagimos na carne, fazemos besteira. Então, de agir de acordo com a minha vontade, eu não vou fazer minha vontade, eu vou agir biblicamente, mesmo que contra a minha vontade. Minha vontade era de esculhambar esse cara, de quebrar a cara dele. Então, irmão Flávio, faça a oração encerrando esse tempo. E lembra a minha cirurgia na terça-feira, que para eu aplicar essa mensagem, não ficar preocupado, tá ok? Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua mensagem, te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, que possamos, ó Pai, colocar em prática a nossa vida, saber observar a tua vontade, Senhor, e agir conforme o teu amor e a tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que cada ponto que foi passado hoje, ó Pai, sobre trabalho, sobre relacionamento, sobre problemas, sobre velhice, ó Pai, está no nosso cotidiano. Que possamos, ó Pai, refletir e lembrar sobre todas as coisas que operam para bem daqueles que te servem, que te buscam, que estão ali, Senhor, esperando a tua volta. Vem nos guardar, vem nos proteger. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.